Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós ouvimos na primeira leitura do profeta Jeremias: 2 pecados cometeu meu povo. Abandonou-me a mim, fonte de água viva, e preferiu cavar cisternas defeituosas que não podem reter água. Nós recordamos que toda a história do povo de Israel está ligada ao deserto. E algo raro de se encontrar no deserto é sempre a água. Por isso, um poço, uma cisterna é sempre algo muito precioso. Por isso também diversas são as imagens bíblicas para falar dessa água viva. Interessante recordarmos o próprio Jesus na festa das tendas. Ele diz em alta voz: todos vós que têm sede, vinde a mim e beba. Também diz que aqueles que acolherem interiormente a palavra, rios de água viva brotarão do seu interior. A palavra de Deus diz sobre o justo que é como uma água plantada à beira da torrente, para manifestar que de fato o próprio Senhor é essa água viva que alimenta o seu povo. Por isso, quanto mais próximo do Senhor, mais verdejante, mais frutos dará. Por isso, todo ser humano tem sede de Deus, pois o próprio Deus colocou isso em nós. Nós temos sede de felicidade, de eternidade, de plenitude, e somente encontramos isso nele. Somente Deus é capaz de saciar plenamente o ser humano. Mas de repente acontece que o ser humano começa a buscar saciedade no pecado. E o pecado não é capaz de saciar o ser humano. Por isso o profeta usa essa imagem: cavou cisternas defeituosas. Ou seja, os nossos pecados nos faz errar o alvo. Ao invés de estarmos plenamente saciados de Deus, nós estamos momentaneamente satisfeitos com o pecado. Mas qual é o fruto do pecado? Deixar o ser humano afastado de Deus. Todo pecado é um voltar as costas para Deus. É querer cavar cisternas rachadas, furadas. Você não consegue reter e produzir algo. Por mais que de imediato se apresente como algo bom, o seu fim é sempre mau. Tanto que o provérbio diz que o caminho do inferno é um inferno. Ou seja, é algo que não te satisfaz, que não te preenche. Por isso, o caminho do pecado é sempre mau.
Esse é o convite de Jesus, que nós possamos de fato encontrar nele a água viva. Mas precisamos reter essa água em nós. Portanto, precisamos abandonar o pecado. Sejam os pecados mortais ou os pecados veniais. Eu preciso ser capaz, primeiramente, dar nome aos meus pecados. Enquanto eu continuar justificando, porque tal situação, porque tal coisa, eu nunca vou sair da situação de pecado. Porque eu estarei sempre justificando, encontrando meios para permanecer na situação em que estou. Mas no momento em que eu consigo romper com o pecado, dizer, eu sou fofoqueiro, eu sou mentiroso, eu sou preguiçoso, eu me iro com facilidade. Eu não gosto de rezar, tenho assídia, que é a preguiça de rezar. Eu preciso ser sincero comigo mesmo, para que eu possa estancar essa água que muitas vezes Deus derrama em mim, mas escoa. Eu não consigo guardar a sua graça, eu não consigo perseverar na sua graça, porque eu me tornei uma cisterna furada. E o único modo de remendar, de consertar, é pelo sacramento da confissão. Sinceramente, você expor ao sacerdote uma contrição perfeita, eu estou sinceramente arrependido, porque sei que eu ofendi o coração de Deus. Eu preciso da sua graça. Eu preciso voltar à amizade com Deus. A partir de uma ótima confissão, você consegue de novo perseverar na graça. Mas enquanto você for se confessar, e contar historinhas, e tentar justificar, você estará cavando cisternas furadas. Isso é importante ficar claro para nós. A percepção de muitos católicos. Padre, parece que eu estou estagnado na vida espiritual. Parece que eu rezo, parece que eu continuo a mesma pessoa, parece que eu não dou passos, parece que eu não progredo nas virtudes, parece que eu sou a mesma pessoa sempre. Porque está com cisterna furada. Como que Deus vai trabalhar num coração que acha que está perfeito? Que acha que está tudo pronto, que está tudo bem? Eu preciso permitir que Deus trabalhe o meu coração. Que Ele possa de fato consertar essa cisterna furada que eu me tornei pelos meus pecados. Por isso Ele nos deixou o remédio da confissão. Mas muitas vezes nós fugimos da confissão. Por vergonha, depois eu vou. O padre não está lá. Eu vou contar isso de novo. Ou seja, quantas vezes nós inventamos desculpas para fugir da confissão. E continuamos a mesma porcaria de sempre. Porque nós nos tornamos cisternas furadas. Por isso, o convite de Jesus, que nós possamos de fato aprender a reter essa água. Nós possamos de fato estancar e colocar dinâmicas a oração, a confissão, a busca das virtudes, o conhecimento da doutrina. São modos que nós temos de perseverar na graça de Deus. Por isso, peçamos nesse dia de quinta-feira, em que o Padre está o dia todo à disposição para a confissão, que busque uma confissão perfeita, onde você conta todos os seus pecados, coisas que há anos você vai tendo diálogo com o demônio e não vai contando, até se confessa, mas não confessa integralmente porque tem vergonha de contar certos pecados. Por isso precisamos aprender a confessar integralmente os nossos pecados, na certeza que a única sentença possível é a absolvição dos nossos pecados. Deus quer nos perdoar. Deus quer fazer com que a graça dele persista em nós e dê frutos. Pois é esse o propósito nosso. Ser como a árvore plantada à beira da torrente, que em todo o tempo consegue dar frutos. Mas quando nós nos afastamos da água viva, nós secamos, nós perecemos. Recordemos o que diz Jesus. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, esse produz muito fruto. Mas para que possa produzir frutos, ele também poda,
precisamos acolher também as podas de Deus. E a confissão é o modo que o Senhor limpa o nosso coração para que nós possamos produzir mais frutos em maior abundância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos juntos a oração vocacional. Senhor da messe e pastor do rebanho, vós